Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Ragel, no texto Meias Verdades. Conta-se que um sábio, querendo mostrar a um rei os perigos das meias verdades, pediu que colocassem o elefante diante de 6 cegos e disse-lhes: há um objeto diante de vocês, toquem nele e depois digam o que é. Claro, nenhum dos 6 homens tinham visto o elefante, portanto não sabiam o que era. O primeiro aproximou-se, tocou numa parte do animal e disse: parece um muro. O segundo tocou em outra parte e disse: é uma lança. Disparate, exclamou o terceiro cego. Acho que é mais parecido com uma cobra. Bem, disse o quarto homem ao apalpar o animal, parece uma árvore. Os outros riram dele. E o quinto homem deu a sua opinião. Pegando em outra parte, disse: com certeza é um leque. Finalmente, o sexto cego, por sua vez, tocou no elefante e disse: parece-me a mim que é uma corda. Tantas opiniões diferentes, disse o rei. Que grande confusão! Mas não é? Explicou o sábio. Pois o elefante tem, na verdade, flancos como os muros, 2 grandes dentes como lanças, uma tromba que parece uma cobra, pernas como pequenas árvores, as suas orelhas são como 2 leques e o rabo parece uma corda. Juntando tudo isso, temos uma descrição quase perfeita de um elefante. Afinal, os 6 homens cegos viram um elefante, isto é, viram-no não pelos olhos, mas sim pelo tato. E cada um não mentiu. O que eles fizeram foram contar um pedaço da verdade. E isso, mesmo não sendo a realidade, pode até parecer uma mentira. É o que eu ainda falei ontem no estudo que nós fizemos, né? Não existe algo em geografia, história, ciências, já que o canal é voltado, né, para a educação, que seja totalmente verdadeiro. Depende do ponto de vista humano, daquilo que ele já estudou, que ele já tem por verdade. Depende do que cada um carrega dentro de si, de princípio, de moral. Cada um tem a sua verdade diante de um fato, diante de uma ocorrência. Por mais que seja algo óbvio aos olhos, cada um tem um ponto de vista diante daquilo. Eu vejo um acidente, se tem 3, 4 pessoas assistindo um acidente de carro, por exemplo, no trânsito, cada um vai ver de um ponto de vista diferente do outro quem causou esse acidente, quem foi a vítima. E de repente ainda pode aparecer pontos de vista no decorrer de um processo, de uma ocorrência, de pessoas que nem viram. A história vai mudando, como se fosse aquela brincadeira do telefone sem fio. Na política brasileira está acontecendo muito isso. O que eu ouvi falar, coisas que as pessoas veem, têm o seu ponto de vista em relação àquilo, depois é repassado aos eleitores, e os eleitores, por si, retransmitem a notícia, cada qual de acordo com o seu valor, com a sua verdade. Então, pontos de vista, eles são perigosos em algum dado momento, porque dependendo de quem vai receber esse ponto de vista, fica alienado. Então, o que o texto traz para a gente? Que nós devemos ter o nosso ponto de vista, que nós devemos esclarecer os nossos conhecimentos, que nós, antes de falar, devemos ver, enxergar, analisar, instruir. Para isso requer uma disciplina, para isso requer ânimo, requer vontade, requer dedicação. Nós precisamos tirar essa questão do ponto de vista alheio e passar a dominar a situação, a ter de fato condições de analisar, criticar, refletir e tomar atitudes diante daquilo que a gente vê. O fato de
pegar uma notícia pela metade na televisão ou na internet e tomar aquilo como verdade e defender com unhas e dentes porque alguém falou, porque eu vi um pedaço da história, não é a verdade, é a meia-verdade. Enquanto professora, já falei isso para vocês várias vezes, mas é o que eu vivi, vou fazer o quê? É o exemplo que eu tenho para dar. Enquanto professora, muitos sabiam meia-verdade sobre mim. Ninguém entrava na minha sala para saber como que realmente eu era. Ah, mas aquela professora, ela é assim, assim, assado. Quem sabia de mim, sabia pela voz dos outros, que também só sabiam meia-verdade sobre a minha pessoa e meu trabalho. Então, criou uma bola de neve para eu trabalhar que vocês não têm ideia. As perseguições vinham gratuitas, sem realmente saber por quê. Por que que essa professora está sendo perseguida? Ah, ela é assim? Então pera aí que nós vamos fazer tal coisa com ela. E era só meia verdade, a verdade de alguém que dentro do seu princípio e valor me julgava, me condenava, criava panelinhas, onde se também faziam os julgamentos e também as condenações, sem sequer saber o que acontecia de fato dentro da minha sala de aula, o meu trabalho. As meias verdades, elas são prejudiciais. Elas não deixam a gente enxergar a real verdade. E a gente fica atrás delas. A gente toma como se fosse uma verdade, defende como se fosse uma verdade, e na real nós estamos sendo manipulados pelas meias verdades. Tomem muito cuidado com isso. Na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. E ultimamente eu ando muito preocupada, sim, com essa questão política. Porque tem muitas, mas muitas meia verdade, né? Ontem eu estava vendo uma meia verdade também. Um vídeo cortado que me passaram de um debate sobre aborto. Eu sou totalmente contra o aborto. A minha posição sempre foi essa, independente de posição política. É a questão de valor que eu carrego. E quando eu ouvi o debate, que já era curto, né? Esses vídeos curtos. Quando eu vi o debate entre pessoas querendo o aborto, outro não querendo o aborto, eu fiquei pasma de ver a defesa de quem quer o aborto. Ao mesmo passo que nós temos direito à vida, nós temos direito a viver bem, nós temos direito. Aí vinha, mas se eu quiser eu tenho direito de matar, eu tenho direito de abortar. A contradição de pessoas fazem com que você já tome uma descrição sobre aquele ser, né? Você já descreve quem ele é. O mínimo que nós temos que ser é coerente. O mínimo, é o mínimo. Ser coerente diante das nossas verdades. Se eu quero ter para mim uma verdade, eu tenho que sustentar ela até o final. E esses debates que eu vejo, as pessoas entram em contradição. Aí eu vi o tamanho do vazio que tem dentro daquele ser ali, que nem meia verdade possui, porque ele não consegue sustentar nem a meia verdade dele. Ah, eu tenho direito, mas aí depois quando chega na hora do aborto, eu tenho direito de matar. Ué, mas você não está falando tanto direito à vida? Que você tem direito de viver do jeito que você quer, fazer o que você entende, porque a vida é maravilhosa, porque a gente está sendo acuado a fazer menos, porque o governo tal, não deixa. Ué, se você quer ter total direito à vida, o aborto é morte, não é vida. Então a pessoa não sustenta nem a meia-verdade dela. Pessoa vazia. Pessoa completamente alienada. Então, para que a gente não seja alienado, nós precisamos do quê? Estudo, instrução. E dependendo de quem está instruindo, quem está dando a educação, se torna simplesmente um mero papagaio. Você pega aquilo que o outro está falando como verdade, você repete, você não sabe nem o que você está falando. Isso é triste e, infelizmente, dentro dos 32 anos que eu fiz de magistério, dentro de uma sala de aula, é o que eu mais vi.
Professor sendo manipulado através principalmente de sindicatos para falar bobagem, para repetir bobagem. Quando um professor fala para mim assim, mas eu ganho muito pouco, a primeira coisa que eu falo pro professor, você leu o edital quando você foi fazer concurso, meu filho? Lá estava escrito que você ia ganhar tanto. Ninguém te tapeou, ninguém te pegou no meio da rua e te forçou a ser professor. Quando você foi fazer concurso, você estava rezando para passar no concurso para ganhar aquele dinheiro. Agora, depois que você está lá trabalhando, esse dinheiro ficou pouco, esse dinheiro não compensa. É simples, você não fez concurso para ser professor? Faz concurso para ser qualquer outra coisa, que vai ganhar muito. E eu tenho certeza que esse que reclama do salário do professor, onde ele estiver, ele pode trabalhar no Supremo, ganhar lá 40 mil por mês, se é que é isso, se não é mais, né? Que ele vai continuar falando que ele ganha pouco. Porque é o cara que está acostumado a reclamar, não é o cara que está acostumado a agradecer. Aí se junta com outros que gostam de reclamar e aí pronto. Quando você escuta um professor falando que ganha pouco, você está vendo meia verdade. Porque eu não vejo ou o professor tem uma casa própria ou ele tem um carro do ano. Ele começa com um carrinho, um ninho, né? Um sem vergonhinha popular, e depois ele vai crescendo com o carro. O cara que não quer ter uma casa, ele vai ter um super mega carro. Já vi professores assim com carro muito caro na porta da escola. Aquele que quer ter uma casa e um carro, vai ter um carrinho mais ou menos, mas ele vai ter uma casa. Tem cara que quer ter uma casa boa, bonita. Tem outros que querem ir na praia, no interior. E eles conseguem com que dinheiro? Sendo professor. Mas você é metralhada, porque eu tô falando isso aqui. Vai ter professor que vai falar assim, onde é que a gente ganha para tudo isso? Ganha sim, porque eu sou sozinha e eu ganho. E eu tenho minha casa. Eu não tenho no Morumbi, Ibirapuera, num lugar de gente rica, mas eu tenho minha casa. Pode ser aqui em Itaquaquecetuba, mas eu tenho minha casa. Nunca me faltou nada. Meu salário sustentou a minha casa, a educação do meu filho, a entrada do meu marido para a polícia militar, toda quem fez fui eu, sustentando a casa sozinha. Então, por que eu tenho que reclamar? Eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu fiz aquilo que eu amava e amo fazer, que é dar aula. Tive um monte de problema dentro da sala de aula, fora da sala de aula, com pais, com o sistema, com o aluno. Tive. Fiquei doente em razão disso. Mas eu não voltaria atrás e faria diferente, não, porque é tudo aquilo que eu quis na vida, ser professora. Eu ouvia, às vezes, alguns companheiros de jornada, alguns parceiros que vinham fazer palestra, eles falavam assim, ser professor é sacerdócio. E é. Você vai formar todas as outras profissões, você é super mega importante, mas isso não significa que te dando dinheiro você vai ser mais importante ou vai ser valorizado pelo dinheiro. Você vai ser valorizado pelo teu trabalho. Você vai ser respeitado pelo teu trabalho. E isso serve tanto para a merendeira de uma escola, um faxineiro, um professor, seja quem for. Você tem que fazer seu trabalho com dignidade. Mas quem escuta as conversas de professor fala, nossa, vocês ganham tão pouco. Às vezes eu encontro uma pessoa e falo, sou professora. Ai, tadinha, jura? Você teve que aguentar aluno? Nossa, vocês ganham tão pouco pelo trabalho que vocês fazem. Ai, gente, isso corta o coração. Porque é meia verdade que alguém ouviu. Porque se alguém me ouvir, vai saber a outra meia verdade, que não é bem assim. Existe todo um aparato político por trás desse sindicato, que bota os professores para bater panela no meio da rua, para tomar porrada de polícia assim, porque a polícia tem que conter a bagunça, porque eles não entram de forma pacífica na rua. Apesar de serem tudo professor, virar tudo bicho na rua. Quando vai para a greve, sai quebrando porta de banco, depedrando as coisas que são públicas, pichando. A última vez que eu assisti um manifesto, que nunca mais eu quis assistir, que eu achei assim muito ridículo, uma professora sentou no meio da rua e fez xixi, dizendo que ela estava fazendo protesto contra o político. Professora, se dizia ser professora. E isso ninguém me contou, não é uma meia-verdade, eu vi.
Agora, por que que aquela professora chegou àquele ponto? Se é que pode chamar de professora. Imaginem só. Aí eu vou falar que uma pessoa dessa tem condições de instruir um filho meu, um aluno meu, eu repassar um aluno meu para essa professora, já pensou? Já cheguei aí nas escolas que os meus alunos, quando se formam, saíam de mim e iam para a escola estadual. Eu dava aula em escola municipal. Quando meus alunos iam para a escola estadual, eu ia lá conhecer os professores deles, falar, olha, esse aí foi meu aluno, viu? Eu ia lá e falava assim, toma cuidado, tá? Porque esse aqui o pai bebe, aquele ali o pai é drogado, aquele ali o pai é do PCC, aquela ali a mãe não cuidou, ela é abandonada. Eu ia passar a informação dos meus alunos para os próximos professores e dizer, é meu aluno, do tipo assim, toma cuidado. Porque eu sabia que alguns professores não iam fazer nem metade do que eu fiz, não iam dar continuidade. E eu poderia perder aquela vida que tanto eu lutei para que fosse digna, honrada, mesmo diante das situações que eles viviam, que não era da melhor. Agora, tem algum professor que faça isso? Eu conheço bem poucos. Eu conheço uma professora que ela ia na casa dos alunos para ver se tinham o que comer e ela levava o que comer para as crianças. Tive professora de ficar fazendo papel de mãezona mesmo, de fazer todo o papel de mãe. Mas são raros, raros esses que tem como sacerdócio, que tem como, né, algo que impulsiona ele a trabalhar com vontade. Porque para trabalhar com vontade você tem que ter amor. E muitas pessoas se agarram no salário. Muitas pessoas se agarram no concurso. Vou fazer concurso, se eu passar eu vou ter estabilidade. Não está indo lá por conta de aluno. Não está indo lá para ser professor. Está indo lá porque quer ganhar dinheiro. Aí são esses que vivem reclamando que não tem dinheiro, porque o que eles querem é dinheiro. Não querem dar aula. Hoje eu concordo que tem assim uma série de coisas desnecessárias na educação. Tem mesmo. Né? Papelada sempre teve, agora é plataformas. É desnecessário. O professor ele precisa, no mínimo, um caderno onde ele escreve as coisas que ele registra as coisas que ele deu para os alunos. Ele tem um parâmetro de onde ele parou para ele continuar, que é o planejamento. E as anotações diárias, caso tenha alguma ocorrência com o aluno. As observações referentes aos trabalhos, ao desenvolvimento do seu aluno. Aí inventa uma série de coisas, com nome bonitinho, né, que é desnecessário. Ocupa o tempo do professor e ele não consegue se dedicar totalmente ao aluno porque ele tem que fazer um monte de coisa que é burocrático, né? Mas que tá aí as meias verdades, tá. Ela existe para todos os ângulos, de professor para aluno, de aluno para professor, pai que chega na escola e fala, meu filho não é assim em casa, é meia verdade. Porque na escola ele tem uma outra verdade, ele tem um outro comportamento. Ah, mas em casa ele faz tudo. Na escola ele não faz, minha senhora. Tem 40 crianças numa sala de aula, chega que ele entra na bagunça. Chega que ele não me obedece. Na sua casa ele tem o pai com a cinta na cintura. É diferente. Então nós temos assim meias verdades para tudo que é lado. Em síntese, o que a gente tem que entender? Que não existe uma verdade completa. Ninguém é dono dela. Ninguém pode ser dono da verdade. Ninguém pode controlar a vida de ninguém dizendo que só ele tem razão. Porque só uma pessoa ter razão é impossível. Todos nós temos as nossas meias razões, meias verdades, que talvez somadas gerem uma verdade. Mas é quase impossível o ser humano conseguir uma verdade completa. Porque nós também não somos completos. Temos pontos de vista diferentes. Temos moral, princípio diferente. Dentro dos nossos princípios, uma pessoa vê o outro beber no final de semana e fala lá, gastando dinheiro à toa. O outro que está bebendo vai falar, eu estou me divertindo. São pontos de vista diferentes. Meias verdades. Elas estão para todo lado. E a gente tem que saber lidar com elas sem virar papagaio.
O outro falou, o outro disse, ele tem razão, eu vou repetir. Que passe pelo processo da consciência, que passe pelo processo da razão. Foi para isso que Deus deu isso, né? Esse negocinho aqui é feito para usar. Vamos lá.